Tudo bem com vocês aí? Vamos para a nossa aula número 5 de aquecimento para a mentoria. Hoje a aula é sobre comunicação efetiva no esporte. A comunicação, ela é fundamental para qualquer área, para o sucesso de qualquer área, organização. Então, muitos dos estudos que nós temos que envolvem a comunicação, eles surgem lá nas empresas, né? na parte organizacional. E isso transpassa as empresas e chega no esporte. Chega no professor de academia, chega num treinador lá da iniciação esportiva até o alto rendimento. Porque a comunicação é a capacidade que nós temos de expressar os nossos pensamentos, sentimentos e necessidades. E a comunicação eficaz é fazer tudo isso de forma eficaz e recíproca, para poder entender os pensamentos, os sentimentos, as ideias e necessidades de outras pessoas. Então, percebeu que a comunicação não é simplesmente o que eu desejo transmitir, mas é também, e a gente vai falar sobre isso, como a outra pessoa interpreta isso que eu vou falar, como ela absorve essa ideia. Então, isso é a boa comunicação. Do ponto de vista de grupo, quando a gente pensa na comunicação em equipe, né, numa equipe de futebol, de vôlei, num, qualquer unidade que nós tenhamos, a gente precisa entender que, do ponto de vista de um grupo, nós temos a sincronia dos papéis, tá? E todos devem estar ligados nessa mesma onda, tá? A gente precisa entender isso, que uma equipe, quando eu trabalho com um grupo, todo mundo, comissão técnica e atletas, precisam conversar na mesma língua, né? Que não tenha ruído, beleza? Então esse é um ponto inicial. A comunicação, ela é como nós passamos a informação, como nós recebemos. E não só informação falada, porque existe essa pecha de que comunicação é o que eu falo, mas não é. Um olhar, um gesto, um sinal. Todas as minhas expressões são formas de comunicação. A palavra comunicação, ela partilha, como diria John Dewey, que é um filósofo, né, teórico social, ela partilha de uma mesma etiologia, tá? Ou raiz da palavra comunidade. Tá? Então, na verdade, comunicação é o resultado das pessoas se engajando em processos, compartilhando, interação social. Então, dentro disso, a gente começa a entender comunicação. Tá? Esse processo multidimensional que envolve, como eu falei, enviar, receber e interpretar mensagens através de qualquer modalidade sensorial que nós tenhamos. Tá? Como eu falei, a mais comum, é lógico, é a verbal, a forma como nós passamos essas informações. Tá? Também temos a escrita. Mas temos comunicação não verbal, expressões faciais, linguagem corporal, posicionamento corporal. Tá? E aí a gente pode identificar esses por diferentes aspectos, como as nossas emoções. Tá? A forma como uma mensagem ela é expressada, ela influencia e influenciará a forma como a mensagem ela é recebida e interpretada. A minha condição mental, ela influencia
como eu vou transmitir a informação. Do mesmo jeito que a sua condição mental que está assistindo, se você está estressado ou não, está ansioso ou não, está deprimido ou não, tudo isso influencia como você vai receber essa informação. Né? Então, dentro dessa perspectiva sociopsicológica, todas essas situações elas influenciam esse processo dinâmico da comunicação, ok? Então, nós temos aspectos que são que nós precisamos entender. Porque às vezes eu respondo de uma forma a algum comentário, porque às vezes eu respondo de outra, porque algumas vezes eu sou reativo, porque outras eu não sou. Na mesma frase, na mesma fala, porque isso muda conforme as circunstâncias. Todos esses contextos, eles precisam ser levados em conta. Transfere isso lá para o jogo, para um momento onde você está com as emoções à flor da pele, a tua interpretação de qualquer tipo de comunicação com o teu atleta vai ser diferente. Do mesmo jeito que o atleta vai receber o que o técnico, o treinador fala, de uma maneira positiva ou não. Às vezes até um feedback positivo, ele vai ser interpretado de maneira negativa, simplesmente porque o atleta não está em uma condição ótima para receber essa informação e entender. E aí eu preciso compreender tudo isso. Ainda mais quando o meu atleta não tem maturidade, não tem discernimento, para conseguir lidar ou gerenciar todos esses aspectos da comunicação dele. Então, nós temos fatores, como eu falei, que influenciam, como o estresse, por exemplo. Né? O estresse é um fator de filtragem nossos aspectos perceptivos. Tá? Então, em nível mais alto de estresse, o meu filtro muda. Né? As interpretações das mensagens recebidas são diferentes. Então, a interpretação das mensagens verbais e não verbais, elas podem, quando eu estou com níveis altos de cortisol, por exemplo, o hormônio do estresse, quando eu estou estressado, eu posso perder informações, porque eu não estou em níveis ótimos de atenção e concentração. Ou eu posso distorcer essas informações, e aí eu potencializo alguns meandros da fala que não eram necessários. Tá? Então, a gente pensa que está ouvindo uma coisa, mas na verdade a pessoa disse outra, por conta da conotação que eu dei para o que a pessoa falou. Isso é comunicação. Isso é comunicação efetiva, de eu conseguir, mesmo eu não estando tão bem emocionalmente, criar gatilhos para eu parar, olhar, pensar e poder tomar uma atitude para agir. Não com base no que a gente acha que a pessoa falou, tá? E esse é um problema da comunicação. E isso está enraizado numa coisa que se chama mal entendido, né? Porque a gente acha que a pessoa falou algo, mas na verdade ela não quis dizer aquilo que eu interpretei. Por conta da situação do momento que eu estava, os meus filtros foram desligados e a minha interpretação mudou, tá? Então esse é um ponto importante que nós precisamos compreender, né? Dessa desses bloqueios de comunicação, da forma como a gente interpreta, recebe e interpreta as mensagens. Né? Então, às vezes, o atleta está lá no campo, na pista, na quadra, e ele teve uma atitude boa, ele desarmou um ataque. E aí o treinador vai lá e faz um elogio, dá um feedback fazendo um elogio, né? Fazendo um elogio
e o atleta pode interpretar isso de uma maneira diferente. E aí a gente não entende por que, que ele foi reativo, porque ele está estressado, porque ele não está nas melhores condições de interpretar essa informação. Então, por essas razões, tanto o atleta quanto os treinadores, algumas vezes aumenta o nível de tensão, né, entre um e o outro, por conta dessa dificuldade de entendimento. A irritação, o cansaço físico, a fadiga, o estresse, né, leva a entender um feedback positivo como uma mensagem que não é muito legal. E aí o atleta sai resmungando, o treinador não entende porque aquilo, acaba ficando nervoso, como é que pode, eu dei um feedback, ele saiu resmungando, tá? Eu não consigo controlar por que, que ele agiu dessa forma, e aí coloco o atleta no banco nas modalidades que é possível, né? Entrar e sair. E aí, consequentemente, numa situação como essa, se forma uma parede, né, de bloqueio dessa comunicação entre atleta e treinador. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre todos esses pontos da comunicação entre os profissionais e os atletas e os profissionais. Eu vou explicar algumas estratégias que podem ser usadas para melhorar essa comunicação, para diminuir essa frustração, para fazer com que eu consiga ter o ato de escutar, interpretar e responder com alguns filtros, usando as estratégias, para eu melhorar a sua, a nossa comunicação. E aí a gente começa a entrar num outro nível de trabalho, aonde eu vou ser mais efetivo nos meus feedbacks, nas minhas cobranças, porque eu posso sim ser muito duro nas minhas cobranças, desde que eu saiba como colocar essas informações, porque senão eu me frustro, eu frustro o meu atleta e a gente vai ficar no mesmo lugar. Então, tudo isso é muito lamentável, porque algumas vezes tem profissionais muito bons, mas eles não sabem como passar as informações, todo o conhecimento técnico, todas as hard skills que ele tem, não sabe passar. E aí ele acaba se frustrando porque os atletas não fazem o que ele pede. Do outro lado, eu tenho um atleta altamente talentoso, mas por conta dessa forma como o treinador, o preparador físico, os membros da comissão técnica, eles colocam as informações, vai diminuir a confiança desse atleta. E aí ele começa a ficar com medo, ele começa a cometer erros, e algumas vezes ele não consegue se recuperar de um erro ao longo da temporada, simplesmente por algum feedback que você deu. Então, eu vou dar alguns exemplos ao longo da aula para facilitar esse entendimento, tá? Para que a gente entenda como a comunicação ela é uma atitude que vai além do que é dito. Tá? Como se envia a mensagem é tão importante quanto o que é dito, especialmente quando eu estou nesse momento agudo de estresse, certo? Então, treinadores e atletas devem se certificar, devem ter o entendimento que a mensagem transmitida, seja aquela que eu vou passar e aquela que eu vou receber, é aquela que eu quero realmente dar. Né? Porque às vezes falando, a forma como eu coloco as palavras na frase, ela pode ser interpretada, né? E aí isso vai resultar interpretada de maneira negativa. E isso resulta em como o meu atleta interpreta, como o treinador interpreta as informações. E aí eu tenho algumas necessidades de melhorar essa forma de eu colocar para o meu atleta ou o atleta para o treinador. Então, isso pode, como eu falei, mudar absurdamente o seu jogo. O seu jogo para conquistar os atletas, para fazer com que eles façam aquilo que você efetivamente quer. Então, a consequência disso, dessa fala, dessa expressão melhorada,
tá? Que é um objetivo importante da comunicação interpessoal, é aprender a se expressar para que a outra pessoa esteja em posição de entender o que você quer. Isso envolve a escuta ativa, tá? E a conversa engajada, tanto numa perspectiva verbal como não verbal. Tom de voz, expressão facial, postura corporal, a distância que eu mantenho, né? O contato visual que eu vou manter com o meu interlocutor, são algumas das pistas, por exemplo, não verbais, que influenciam na comunicação. Então, como regra geral, eu preciso tomar consciência de como eu sou visto pelos outros, entender como eles estão me vendo e certificar-se também de que do que eu quero dizer. Como eu vou colocar essa frase? Porque algumas vezes eu vou falar uma coisa e depois eu vou pensar, não é bem isso que eu queria dizer, mas agora é tarde, foi. Então isso é comunicação. E aí nós chegamos lá na quadra, na pista, na piscina. Comunicação no esporte, em treino, em competição. No que diz respeito ao esporte, muito do que acontece ali, na beira da quadra, gira em torno da comunicação. Quando eu olho para as pesquisas nessa área, muito tem se feito com estilos de liderança. A comunicação, tá, relacionada a estilos de liderança. Predominantemente as pesquisas envolvem isso, comunicação com liderança, mas não é só isso. Então, no que se refere, por exemplo, à motivação, expectativas individuais, a eficácia, a autoeficácia de um atleta e a eficácia de um treinador, no ponto que ele dá o feedback e os reforços construtivos. Tá? Então, tudo isso é comunicação no esporte. E aí a gente chega na coesão de grupo. E um ponto fundamental de algumas pesquisas que eu encontro da comunicação para como uma habilidade na resolução de conflitos. Porque conflito tem. E muitas vezes, ou em algumas equipes, é o que mais tem. Embora os estilos de comunicação eles variem, eles vão variando de treinador para treinador, tá? É importante comunicar de forma consistente com a sua personalidade, tá? A sua filosofia, os seus princípios, as suas crenças. Tá? Tem alguns pesquisadores, então tem o Martins, por exemplo, que ele fala que um profissional do esporte, treinador, o preparador físico, eles precisam ter uma comunicação clara para desenvolver o relacionamento treinador-atleta. E essa conversa, para que esse relacionamento seja bem sucedido. E tem um ponto fundamental na comunicação, que vai ser um tópico exclusivo lá dentro da mentoria, que é a empatia. A empatia leva à acessibilidade. A empatia leva à consistência e à capacidade de eu ter respostas ótimas, individuais, de que eu consiga passar a informação com elementos críticos para uma comunicação eficaz. Então, a empatia no esporte, ela é fundamental, fundamental. E nesse sentido, como eu já falei, a comunicação ela é um processo dinâmico, ok? Que envolve um compartilhamento mútuo, que implica nessa participação recíproca. Por exemplo, duas partes que compartilham o mesmo pensamento, sentimento, as mesmas ideias sobre algum assunto. Nós queremos que a nossa equipe melhore, não é? E aí fica fácil. Então, quando eu tenho duas partes que se entendem, duas partes que têm o mesmo propósito, os mesmos objetivos, é um ponto importante para essa comunicação funcionar. Tá? Para realmente a gente entender ou compreender essa perspectiva, tá? As pessoas precisam estar
abertas a ouvir. Um dos pontos fundamentais da comunicação é o estar aberto a ouvir. Tá? Então, no nível mais simples e puro de comunicação, a essência da comunicação no esporte, para que eu consiga ser efetivo, envolve eu ter uma ótima capacidade de ouvir, para que eu consiga compartilhar as informações, tá? Porque eu vou me colocar numa posição melhor para realmente entender tudo isso. Então, no contexto de uma equipe, para que um grupo funcione efetivamente, todos os membros devem se comunicar abertamente, honestamente, um com os outros. Isso vai melhorar a qualidade das relações interpessoais. Tanto que vai ter ferramenta específica falando sobre isso, sobre essa forma de eu me colocar de maneira aberta e honesta. Então, os treinadores, a base da comunicação eficaz, escreve isso. Para treinadores ter uma boa comunicação eficaz, a base para isso tudo é ter credibilidade. Um treinador precisa ter credibilidade perante aos seus. E isso é desenvolvido, isso é uma relação de confiança e respeito. Por quê? Porque a credibilidade ela vai se refletir nas atitudes dos atletas, sobre a confiança que você tem com eles. A confiança ela está ligada aos conceitos de honestidade, integridade, autenticidade, respeito. Por outro lado, vou tomar um cafezinho aqui. Por outro lado, a falta de honestidade com os atletas, trair a confiança dos atletas, vai levar a problemas nessa relação interpessoal dentro de uma equipe. Isso aumenta a tensão, aumenta a raiva, aumenta a hostilidade, causa ressentimento perante os atletas, causa divisão no grupo, até mesmo ciúme entre os atletas. E aí, depois que isso acontece, é muito difícil recuperar essa confiança. Quando você quebrou a confiança, é muito difícil você recuperar ela. E os atletas, eles vão ser mais motivados por treinadores que eles têm mais respeito, eles vão fazer tudo o que você quiser, desde que você ganhe o respeito deles. Então, o respeito, muitas vezes, ele não é comunicado em palavras, que o atleta fala assim, cara, você tem o meu respeito. Ele é demonstrado por meios de ações, de sinceridade e a influência que você vai ter. Os atletas, eles vão perder o respeito pelos treinadores se eles se sentirem, como eu falei antes, traídos, manipulados, enganados, ou perceberem que o treinador não ouve, ou pior, não se importa. E aí foi. Se o atleta entende que o treinador, que o preparador físico, eles, cara, eles não dão muita bola, você perdeu o teu atleta. Vai ser difícil você recuperar a confiança dele. Então, essa perspectiva baseada em valores é consistente. Tem várias pesquisas que mostram isso, tá? Que os treinadores confiáveis, eles são baseados na competência, no comprometimento, eles são atenciosos, eles são consistentes, eles constroem a confiança e eles são bons comunicadores. Do ponto de vista tático, os treinadores que são bons comunicadores, eles explicam, eles esclarecem e eles individualizam a instrução para atender à necessidade de cada atleta. Olha que fantástico isso. Do ponto de vista tático, você precisa ser ótimo comunicador, porque você tem que esclarecer muito bem como é que vai ser a mecânica. Você precisa individualizar as suas explicações, as suas instruções, para que todos os teus atletas entendam
a necessidade. E aí você tem que ter você precisa ser assertivo na sua fala. Você precisa analisar esse desempenho do teu atleta de forma analítica para ajudar eles, para dar feedbacks com comportamentos, com atitudes, feedbacks positivos de maneira clara. Esquece feedback ameaçador. Você tem formas e jeitos de dar feedback positivo para cobrar algo negativo desse atleta. Então, tem vários exemplos aí, né, de como a gente consegue fazer com que um atleta, eu dou o feedback de algo ruim que ele fez e usando algo positivo. Isso são estratégias, isso a gente aprende no campo de batalha. E aí os atletas eles vão reagir de várias maneiras, a forma como você se comunica com eles. Né? E eles já sabem as características que gostam e não gostam dos treinadores. Né? E aí, quando a gente olha para atletas mais jovens, atletas mais velhos, eles funcionam de maneira diferente. De um ponto de vista dos atletas jovens, eles não gostam de treinadores, tá? Isso não sou eu que falo, são pesquisas que mostram. Atletas mais jovens, eles não gostam de treinadores que são altamente críticos, manipuladores, inconsistentes e constantemente negativos. Os atletas mais jovens. Pessoalmente, o Ricardo, eu acredito que esses mesmos princípios valem para os atletas mais velhos. Tá? Na minha observação aí ao longo desses anos, tá? Os atletas jovens, eles respondem melhores a treinadores que são abertos, honestos, sinceros, acessíveis, atenciosos. A maioria dos atletas com quem eu já trabalhei, eles não se importam de ouvir gritos, de ouvir uma cobrança, desde que eles saibam que o treinador dele se importa com ele, que ele saiba que aquilo que está acontecendo é para o bem dele. E eu já vi exemplos ao contrário, que o treinador berra, xinga, e é lógico, o atleta está sabendo que aquilo não é bom para ele. O treinador não se importa com ele. E aí ele não vai responder do jeito que o treinador quer e vai virar o cachorro correndo atrás do rabo, ninguém chega em lugar nenhum. Tá? E isso funciona no esporte, e isso funciona fora do esporte. Porque isso tudo é a forma como o ser humano se constrói. Porque essa é a comunicação e a forma como nós nos comunicamos em grupo. Tá? Uma das experiências mais gratificantes que um treinador, o atleta, pode ter é ser membro de uma equipe que se dá bem, que trabalha em conjunto, de forma coesa, harmoniosa, orientada para as tarefas. E a comunicação está no centro desse processo, para formar grupo. Porque um grupo, para que um grupo funcione de forma eficaz, todo mundo deve ser capaz de se comunicar de forma eficiente um com os outros. Então, a comunicação, ela afeta diretamente esse grupo. Como os papéis vão funcionar, como esse grupo vai ser coordenado, a eficácia coletiva, e isso leva a um desempenho bem-sucedido da equipe ou não. Eu passo muito tempo conversando com atletas sobre esse processo de grupo. Quem já foi meu mentorado sabe que eu sempre questiono sobre como é que está o grupo. Algum problema? Como é que vocês estão? Como é que está a sinergia da equipe? Como é que está a comunicação? Tem alguém que você conversa mais, menos? Como é que é a tua relação com o treinador? Tá? Porque eu entender essa informação é importante. Eu preciso que o meu atleta passe essa informação. Eu preciso entender essa informação com clareza, para entender esses papéis da equipe. Porque aí eu posso melhorar as formas como eu crio essa harmonia com o meu atleta ou com o grupo. Então, a formação das equipes, ela vem de uma visão compartilhada de grupo, ok? Quando nós trabalhamos com esportes coletivos, é um grupo
que está se esforçando para alcançar algo, tá? E isso está ligado a um compromisso, a responsabilidade coletiva e individual, a colaboração e a comunicação, ou seja, trabalho em equipe. Isso é uma visão una da equipe. Uma visão compartilhada, tá? Que tem significado e propósito diferentes, tá? Não vai fazer com que essa equipe caminhe junto, ok? E aí eu não vou ter essa sinergia toda. Então, em equipes de sucesso, treinadores e atletas, eles falam abertamente e honestamente sobre questões relacionadas à tarefa que vão executar, as tarefas e o que afeta diretamente essa tarefa, e todos trabalham juntos para desenvolver essa tarefa, essa atmosfera de grupo positiva. E o legal é que, quando essa comunicação é efetiva, se constrói uma cultura na equipe. E isso conduz ao sucesso. Estão vendo aonde a gente chega? A gente chega em mudar a cultura da equipe. Isso passa, é lógico, pela comissão técnica, pelo treinador. Vai ter necessidade de modificar a forma como os atletas interpretam, recebem e passam a informação? É lógico. E a gente precisa formar. Então, quem trabalha com a base, com atletas jovens na iniciação esportiva, precisa, desde esse início, formar esses jovens, para que eles saibam como colocar as informações, especialmente como interpretar as informações que eu recebo. Então, quando eu olho os estudos e vou pensar lá nas empresas, na psicologia organizacional, por exemplo, na empresa, os líderes precisam ter uma comunicação clara, transparente, para construir essa cultura de equipe na organização, na empresa. A gente precisa aprender isso e trazer para o esporte, como um modelo, né, que a gente pode ter para ter uma comunicação melhor no esporte. Então, nós temos um modelo de comunicação lá das organizações, que tem a ver com liderança, que é um modelo que eles chamam de modelo de 4 pontas. Tá? Que eu primeiro preciso montar uma equipe que seja um grupinho, mesmo que pequeno, dentro desse meu grande grupo, que seja uma equipe de liderança coesa, que esteja alinhada com os meus princípios e propósitos, para que eles possam ajudar os outros. Um segundo ponto é ser claro e consistente nas mensagens que eu quero passar. E um ponto fundamental de quando de quando eu vou passar feedback é que esses venham em cascata, né? E venham em cascata. Eu vou construindo esse feedback para chegar em algo mais amplo e para que seja efetivo para todos. Um terceiro ponto, eu preciso reforçar e ser claro, ter clareza e dar clareza no conhecimento que eu vou compartilhar, tá? Os feedbacks aos atletas, e esses feedbacks de todos os níveis, porque eu tenho atleta com entendimento melhor, com uma condição melhor, né? Como diz Howard Gardner, as múltiplas inteligências. Então, tem alguns atletas que a inteligência linguística, que é a de interpretação, é muito baixa. E aí eu preciso ser efetivo, ser claro na minha conversa, porque possivelmente esse atleta ele é ótimo na corporal sinestésica, que é uma inteligência das 7 múltiplas. E aí ele é ótimo na corporal sinestésica, por isso que ele é atleta, mas na linguística ele é muito ruim. E aí eu preciso ser muito efetivo em como eu construo esse feedback. E aí eu tenho que desconstruir, diminuir, dar feedback em níveis menores para que ele consiga entender o que eu quero dizer. Para que não tenha ruído na comunicação. E um quarto ponto é eu adotar uma perspectiva de transformação na equipe. Algumas vezes
eu preciso dar a responsabilidade de algumas tarefas para os membros da minha equipe, para que eles me ajudem. Um exemplo claro, no futsal, se tem muito uso de vídeos para dar feedback com vídeo. E é o treinador mostrando, o preparador físico mostrando lances de jogo, lances de treino, e os atletas ficam só recebendo. Deixa os caras falar, dê ouvidos, dê espaço para que eles possam se colocar. Vai mudar completamente essa perspectiva que você tem. Então, montar uma equipe de liderança, ser claro e consistente, reforçar as informações e adotar uma perspectiva de transformação. Agora, nem todo grupo funciona de forma coesa. Várias equipes com as quais eu já trabalhei, elas tinham o seu filão de problemas e conflitos nas comunicações entre os atletas. E aí, de ciúme, né, de um atleta ou de outro, até senso de injustiça por eu estar fora ou o outro não ter se colocado para jogo. Então, essa minha experiência me mostra que muitos problemas interpessoais das equipes se originam na má comunicação. Muitas vezes resultado de mal entendidos ou falta de comunicação entre técnico e atleta, entre técnico e a equipe, entre atleta e atleta. Porque entre os próprios atletas acontece muito problema de comunicação e o treinador, o preparador físico tem que ficar ali mediando esse ponto todo, ainda mais ao longo da temporada, com uma variedade de fatores contextuais que podem influenciar. Jogou mal, perdeu, jogou bem, enfim. Estresse, cansaço físico, lesão. Vários pontos que podem levar a essa dificuldade, né, de a gente ter problemas de comunicação na equipe. Tem uma informação que eu encontrei num artigo que não é novo, é de 1989, tá? Mas eles identificaram 5 pontos de mal entendidos que muitas vezes surgem no grupo, né? Então, é diferença de opinião, choque de personalidade, então são duas personalidades ali brabas e aí choque de personalidade, conflitos de tarefas ou papéis dentro da equipe, luta pelo poder de eu me sobressair, e a falha de comunicação entre os membros do grupo, especialmente entre comissão técnica e os atletas. Isso são todos problemas que estão aí, mas são todos problemas que a gente consegue resolver desde que eu entenda os mecanismos do que está acontecendo, que eu tenha clareza de o que está acontecendo. Porque muitas vezes eu estou tão enfiado no processo da minha equipe que eu não consigo ver coisas simples. E aí eu preciso parar, ter calma, entender por que é que isso está acontecendo. Por que é que os atletas estão em pé de guerra? Eu tenho que ter clareza para conseguir entender o que está acontecendo. Para que eu consiga ajudar esses atletas e até mesmo eu expressar de forma construtiva a forma como eu me comunico, para ser eficaz na forma como eu vou colocar as informações. E esse é um passo inicial, tá, na prevenção de problemas de comunicação e na resolução. Então, quanto mais aberto você puder ser com os outros, melhor são as chances de você se dar bem, de alcançar os seus objetivos individuais e dentro de uma equipe. Estar aberto não é você não se posicionar, não é você colocar as suas convicções, mas é você ser efetivo. Então é importante que treinadores e atletas eles aprendam a expressar pensamentos e sentimentos sobre diversas questões que afetam diretamente. Então, na formação de equipes, eu preciso, e ela requer
um clima de confiança, respeito, abertura, apoio do grupo, no qual expor problemas e questões de interesse é importante. Todo mundo tem que entender isso. Isso ajuda a encorajar, porque essa é uma dinâmica da comunicação de equipes. Conseguir conversar com atletas e com os próprios membros da comissão técnica sobre tudo o que está acontecendo nessa interação. E aí são 3 interações que nós temos. A primeira, treinador e a equipe. A segunda, treinador e atleta. E a terceira, atleta e atleta. Então, do ponto de vista da comunicação treinador e a equipe, essa sinergia do grupo é a química da equipe. E isso é vital. Isso é vital para a gente chegar lá onde a gente quer, deseja, merece. E essa sinergia, ela vem de líderes. E nesse caso, é você, é o treinador. Você é o head da equipe. Você precisa compartilhar uma visão de união, de habilidade, que você tem recursos para atingir os objetivos e as metas da equipe. A responsabilidade, é claro que ela é individual e é de todos. Assim como a paixão, a crença, os compromissos, né, os objetivos de uma equipe são individuais e de todos. Os atletas, eles se unem em torno de objetivos comuns. Tá? E por isso é importante fazer com que eles pensem de maneira operacional em como vamos chegar lá. Porque eles trabalham assim. Da mesma forma que, por exemplo, atitudes e expectativas. Tudo isso são ideias compartilhadas para que a gente consiga criar um ambiente positivo dentro da equipe. Então, ideais compartilhados. Isso é bom, seria bom ter consenso dentro da equipe. Quando eu trabalho com um atleta individual, isso é tudo mais fácil nas modalidades individuais, né? Porque são os ideais, são as metas, são os objetivos daquele atleta. É vencer uma luta, é vencer uma corrida e vamos estar todo mundo junto. Mas quando eu trabalho com modalidades coletivas, algumas vezes atletas, eles têm um objetivo comum, que é vencer. Mas cada um tem o seu objetivo individual, que é jogar bem o jogo da TV, que é me posicionar, que é conseguir me colocar de uma maneira diferente. E essa forma de engajamento é normal. Cabe a você administrar esses pontos, esses comportamentos, com alguma forma adequada de comunicação. Então, esse é um dos primeiros mecanismos que nós precisamos criar nessa comunicação treinador e equipe. Você precisa ter a capacidade de olhar para todos os atletas, todos os membros da tua comissão técnica. Você precisa saber do que eles são feitos. Eu gosto dessa frase. Eu preciso saber do que a minha comissão técnica é feita. Eu preciso saber quais são os objetivos e as metas dos meus atletas. Quais são as perspectivas individuais. Todo mundo quer chegar lá e ser campeão da taça X. Mas o que cada um quer? Eu quero ir bem para depois ficar aqui, estou tranquilo aqui, quero ir bem para voar. Sabe por quê? Porque todos da equipe devem estar na mesma página, trabalhando juntos, com um desejo coletivo. Embora cada um tenha os seus objetivos individuais. Mas ninguém pode estar remando mais forte do que o outro. Isso é uma coisa que eu aprendi quando eu trabalhei com os atletas da seleção paralímpica de remo.
e eu tive em 2 ciclos paralímpicos com eles. Dentro e fora do barco, todo mundo tem que remar no mesmo ritmo, porque senão o barco não vai para frente. E num barco mais longo, se alguém errar a remada, ele é ejetado. Ele vai embora, ele voa, porque quando ele coloca a pá na água, os outros já estão puxando, ele vai voar longe. E é exatamente isso que funciona. Numa equipe onde uma pessoa não esteja alinhada com o todo, essa pessoa é ejetada. E a comunicação ajuda. A comunicação ajuda a eu identificar essa pessoa, a eu ajudar essa pessoa. Se ela é importante para a minha equipe, eu preciso ajudar ela na forma como eu vou passar os feedbacks. Na plataforma, e eu mandei no grupo do WhatsApp, vai ter a ferramenta com os 5 princípios da comunicação, do transmitir, inspirar, monitorar, esclarecer e reforçar. Cada tópico daquele tem uma explicaçãozinha da forma como a gente pode criar os nossos princípios de comunicação. Como é que funciona essa ferramenta? Você vai olhar para, por exemplo, transmitir a informação e vai adequar a forma como você transfere as informações. Você vai usar isso como um guia para te ajudar dentro das tuas características. Ninguém tem que se comunicar igual o Bernardinho, por exemplo. Veja, nós temos 2 exemplos no vôlei, Bernardinho e o... Meu Deus, me fugiu o nome do treinador do feminino, o Zé Roberto. Bernardinho e o Zé Roberto, masculino. Os dois têm formas de comunicação completamente distintas. E os dois ganharam tudo o que podiam ganhar no mundo. O Bernardinho mudou a forma como ele se comunica, porque ele entendeu como os atletas funcionam agora. Uma característica diferente, que precisa ser mais delicado na forma, no trato. Antigamente era tapa na cara, chute na bunda e os atletas respondiam. Agora não pode ser mais assim. A forma como transmite a informação. Isso é seu. Você precisa construir com base sólida e ótima, eficiente a forma como você se comunica. Então, transmitir, inspirar, monitorar, esclarecer e dar os reforços ótimos. Na comunicação, treinador, equipe. E aí eu tenho a comunicação treinador-atleta. Nessa linha de comunicação treinador-atleta, eu preciso construir com o meu atleta um ambiente psicologicamente bom, socialmente adequado, para conduzir esse meu atleta ou os atletas à realização das metas, para o sucesso da equipe. Então você precisa dedicar um tempo a conhecer seus atletas como indivíduos. Então eu tenho uma equipe de 12 pessoas. Eu tenho 12 cabeças. Eu tenho 12 características de personalidade distintas. Eu preciso descobrir pontos fortes, pontos fracos, talentos, interesses e necessidades. Só assim eu vou entender quem é, quem são. E esses são os princípios básicos da liderança. Eu preciso conhecer, como diz o Goleman, eu preciso conhecer quem são, quem é aquela pessoa. E aí sim eu vou ter condições de levar ele, porque somos nós que levamos o atleta. Nós vamos passar tudo o que ele precisa. Só que eu só vou conseguir passar o que ele precisa se eu souber quem é ele. E aí você, treinador, preparador físico, tem que estar aberto. Aberto com o seu atleta. Porque todas as decisões que você toma afetam diretamente o teu atleta e a tua equipe. A forma como você observa, a forma como você passa os feedbacks sobre onde o atleta está, como ele vai progredir, até onde ele vai chegar, depende de como você conhece o seu atleta. E isso é responsabilidade. Isso é responsabilidade. Teve
um treinador, Rose, que ele tem uma forma muito legal de feedback. Que eu vou colocar lá, depois eu vou colocar lá esse roteirinho que ele usa, tá? Eu não tá no script, mas eu vou colocar. E ele tem uma forma de dar feedback muito legal, tá? Com os atletas de vôlei, são atletas de vôlei feminino, e ele trabalhava no time do Penn State, lá nos Estados Unidos. Que ele dá feedback de 1 minuto. Em vários momentos do treino, ele vai chamando um ou outro atleta e ele dá feedback de 1 minuto. Só que não é ele falando, tá? Ele vai fazendo perguntas, ele vai trazendo as atletas para junto dele. Isso é fundamental e é sensacional. E é 1 minutinho, claro que ele não cronometra, né? Mas ele não cronometra, mas são perguntinhas muito simples. Ele vai dando feedback, e no final ele sempre termina. Você tem alguma pergunta? E a atleta, é lógico, porque ela já está aberta, ela faz as perguntas, e aí ele consegue melhorar essa atleta. Tá? Elas podem até não gostar do treinador, mas elas sabem o que elas precisam fazer, precisam trabalhar para melhorar. Então veja que isso é um poder que ele tem. O contrário disso são as falhas de comunicação com treinador para atleta, que fazem com que os atletas diminuam a confiança, os atletas não são confiantes para abordar um treinador, para conversar, para pedir, para questionar, não se sentem valorizados, não se sentem incluídos, não se sentem respeitados. Essa comunicação treinador e atleta, algumas vezes, ela é muito política, né? Política. E isso não é muito bom. Eu não preciso ser amigo do meu atleta, não preciso ser amigo do meu atleta, mas eu tenho que ser poderoso na minha comunicação para transmitir o que eu quero, especialmente para fazer com que o atleta tenha condições de executar o que eu pedi. Porque às vezes, e eu já vi isso em equipes que eu trabalhei, treinador puto porque o atleta não faz o que ele pede, mas o atleta não entendeu o que ele queria. Né? E aí não tem jeito. Não tem como exigir de alguém aquilo que ele não sabe. Ainda mais quando as situações ao longo de uma temporada elas se exacerbam por conta do estresse, por conta da condição, do momento que a equipe está. E aí, frustração, desempenho ruim, o atleta não está jogando muito, choques de personalidade, como eu disse, estresse, lesões, tudo isso faz com que treinador e atleta mudem a forma de se comunicar. Como consequência, não é comum, não é nada comum, tá? Que atletas se sintam apreensivos, e não é nada comum também, embora a gente não, eu que estou mais no lado das emoções, né? Quem está do outro lado não perceba, depressão em atleta. É muito comum um atleta deprimido. Não que precise tomar medicação. Não a depressão clínica, mas a depressão do humor. Tá? Depressão do humor. E aí vocês vão ganhar, quem comprou a mentoria nos dias, né, até hoje, até meia-noite, vai ganhar o curso de estados de humor e eu explico direitinho como funciona essa depressão do humor, que não é o humor clínico. Lá está tudo explicado, pois vocês vão conseguir entender. Mas é muito comum ter atleta com depressão do humor e até atleta depressivo. Tá? E isso reflete, é lógico, treinamento, tempo de reação, tem que usar algumas vezes medicação e aí interfere em todos os componentes do atleta. Na comunicação treinador e atleta, eu tenho treinamento, eu tenho momento pré-competitivo e eu tenho momento pós-competição. Né? Nesse retorno ao treino, como é que eu vou dar esse feedback, como é que vai ser essas informações todas. Então, tudo isso influencia. Essa comunicação do treinador e atleta é uma via de mão dupla. Então, tanto o treinador quanto o atleta têm essa responsabilidade para conseguir fazer
isso funcionar muito bem. Tá? E aí, eu vou colocar para vocês também as dicas, né, para o treinador, como o treinador consegue melhorar essa comunicação dele com o seu atleta. Tá? E aí vai estar lá na plataforma também as dicas, e são várias dicas importantes na comunicação treinador-atleta. E agora a gente chega na comunicação atleta-atleta. E é você, preparador físico, treinador, que vão ter que ajustar e ajudar os atletas. E veja, muitas vezes vai ser o preparador físico que vai ter que conseguir alinhar essa esse desgaste entre os atletas, porque é ele que tem a maior, muitas vezes, a maior proximidade com os atletas. Tem muitos treinadores que chegam no momento do treino, passam o que precisam passar e vão embora. Quem está antes e quem está depois é o fisioterapeuta e preparador físico. Então são vocês que vão estar na linha de frente para ajustar essa comunicação entre a equipe, comunicação do atleta com o atleta, entre os companheiros de equipe, estabelecendo para que seja possível manter um trabalho harmonioso. Do mesmo jeito que o treinador não precisa ser o melhor amigo do atleta, os atletas também não precisam. Mas a base da comunicação é necessária. Eles precisam se comunicar para conseguir, de maneira efetiva, para um apoiar o outro, para mostrar esse apoio genuíno, dentro e fora da quadra. E isso é um ponto fundamental. No remo, eu aprendi muito sobre esse senso de grupo. O remador ele precisa sentir a respiração do seu parceiro. Ele precisa entender o exato momento que o remo vai entrar na água. Ele precisa se comunicar de maneira efetiva que apenas com um olhar fora da água eles saibam o que vai acontecer. No futsal, eu trabalhei com uma equipe profissional de futsal, só de o atleta olhar para o outro, ele já sabe aonde é para se posicionar, aonde vai colocar a bola, como é que vai ser. Isso é ter sintonia. Isso é ter esse sentimento de união. Isso já é um impulso para que a equipe seja bem sucedida. Então, o melhor apoio social que os atletas têm é eles com eles mesmos. Eles gastam tempo juntos, eles compartilham as experiências comuns, né, de quadra e fora de quadra. Então, eles precisam se conhecer, eles precisam se empenhar nessas atividades. Você precisa criar atividades que realmente formem equipe. E isso não é no meio da temporada, é lá no início do ano. Você precisa promover esses momentos, tá, no treino que façam com que eles se conheçam. E aí você vai ter uma equipe de verdade. Você vai ter uma equipe coesa na tua mão, que vão poder falar um com o outro abertamente, que não vai ter mágoa, que não vai levar para o coração, como eu brincava com os atletas do futebol. Pô, escutou o que o cara falou? Não leva para o coração. Ele não está falando de ti, ele está falando para ti. Um outro termo que eu uso é uma coisa é o CPF e outra coisa é o RG. Uma coisa é o teu CPF, é a empresa, Ricardo. Outra coisa é o Ricardo, que precisa escutar, né, e mudar, e melhorar. Então, no esporte, nós precisamos fazer com que os nossos atletas, eles pensem, eles reflitam, eles moldem a sua equipe como um grupo de verdade, conhecendo as pessoas. Na horizontal, não tem ninguém melhor do que o outro. Todas essas influências, todas essas diferenças, quando chegar naquele momento difícil, naquela fase do campeonato que vai estar pegado, tudo isso vai gerar mais dificuldade ou facilidade em passar pela situação difícil. E aí, eu preciso ter esse apoio.
Muitas vezes, nós nos apegamos com família. Os atletas se apegam muito com família. Tá? Em algum grau de tensão, de estresse, de frustração, de conflito, vários atletas vão buscar apoio na família. Eles esquecem os outros parceiros, eles esquecem comissão técnica. Né? E aí, não é errado. Isso é positivo. Mas você, preparador físico, treinador, tem que entender que o suporte vai partir primeiro dali, de dentro da equipe. São vocês. Na hora do vamos ver lá na quadra, não vai ter ninguém lá fora que vai estar querendo dar suporte. São vocês que precisam se ajudar. São vocês que precisam ser tolerantes, entender as necessidades, entender esses processos de comunicação. E aí, aprender a se comunicar de forma eficaz é o primeiro passo importante nessa construção de equipe, nesse relacionamento interpessoal, para conseguir melhorar a minha equipe. E aí, se eu consigo ter uma comunicação efetiva, se eu consigo fazer com que os meus atletas entendam exatamente o que eu quero falar, e eu entendo o que o atleta está dizendo, para não ser mal interpretado, muda completamente a chave. Muda completamente a chave. Muda o jogo. E para isso, eu preciso ter uma escuta ativa, forte e empática. Seja um psicólogo, seja um treinador, atleta, amigo, qualquer pessoa com que você vá conversar, essa habilidade de empatia, de escutativa, ela é fundamental. A habilidade de escuta para você, treinador, ela é fundamental. Muitas vezes a gente ouve os outros, mas a gente não ouve exatamente o que os outros querem dizer. E parece muito simples, intuitivo, ouvir o outro, né? Escutar os problemas. Mas falta a escuta realmente. Falta essa escutativa. Falta esse modo de eu ser um ouvinte sintonizado, conectado, engajado, demonstrando uma atitude de cuidado com o meu atleta, de desejo de entender o que ele quer, de desejo de entender o que a outra pessoa quer dizer. Isso é escutativa. Eu estar ali conectado, entendendo, buscando entender. Porque se eu não tenho uma escutativa, eu vou fazer uma escuta superficial, desatento. Eu não vou estar sintonizado. Eu não vou querer decifrar, entender o que o outro está dizendo. E aí o outro vai se sentir mal, a pessoa que está ali na minha frente falando vai perceber que os teus sentimentos não estão ali, você não está ali. Não vai servir de nada. E o pior não é você ser desatento, ser superficial. O pior é você ter uma escuta arrogante. Você está mais interessado em falar sobre do que escutar. Você está quase invertendo a posição. Você está sendo um ditador. Você não está escutando o que a pessoa está dizendo. Você não está nem desatento. Você não quer deixar ela falar. Então toma cuidado. Toma cuidado. Escutativa perfeita. Sintonizado, conectado, você vai estar ali demonstrando interesse pela pessoa. O desatento é ruim, mas o arrogante é péssimo. E de longe, a ferramenta mais importante que você tem, treinador, que você tem, preparador físico, que você tem, fisioterapeuta, psicólogo, enfim, qualquer pessoa, é a escutativa. E eu vou colocar para vocês
as técnicas de escuta ativa, escuta reflexiva, para conseguir usar isso para si, construir isso na sua vida e treina isso com a esposa, treina com o cachorro, treina com qualquer pessoa, para que você consiga colocar isso para funcionar com os seus atletas, para ter a habilidade de entender e ouvir. Porque, como eu disse, essa habilidade ela não é sempre a mesma. A nossa capacidade de ouvir e entender, ela vai mudando. E a empatia, ela está relacionada com isso, com a atenção, com a compreensão. Isso é essencial. Na escuta, eu me colocar no lugar da outra pessoa, tentando entender, tentando sentir o que a outra pessoa passou, experimentou. Isso a partir das minhas perspectivas, é claro. Mas a empatia muda a conversa, a escuta. Agora, olha só, isso é um ponto fundamental. Empatia não é a mesma coisa que simpatia. A empatia é uma habilidade que reflete uma atitude, reflete carinho, reflete interesse. Ouvintes empáticos, eu estou ouvindo aqui o que vocês vão falar, e eu sou empático, eu vou ouvir, eu vou reafirmar essas ideias ouvidas pelas minhas palavras, pela minha interpretação. E eu vou fazer algumas perguntas que eu vou sondar, que eu vou entender melhor. E através dessa escuta ativa e reflexiva, você, treinador, vai estar na melhor condição, você vai ter melhor condição, melhor posição para interferir, para ajudar, para colocar o atleta na linha que você quer, para mudar o seu atleta. Isso é um ponto chave. Se eu quero mudar o meu atleta, eu tenho mecanismos de fazer isso de maneira fácil. Fácil. Desde que eu saiba como chegar lá, desde que eu saiba como colocar informação para esse atleta. Então, todos os problemas, eles podem ser resolvidos. Agora, tem um ponto, é que nem todas as pessoas querem ajuda. E aí você tem que ouvir o teu atleta. Ele está pedindo ajuda? Sim ou não? Eu preciso entender isso, que às vezes a pessoa não quer a sua ajuda. Né? Não quer a sua ajuda. E esse é um ponto fundamental. Então, a comunicação ela é um processo, como eu falei lá no início da aula, multifacetado, que envolve transmissão de pensamentos, troca de ideias, sentimentos, informações por meios de canais verbais ou não verbais. E essa comunicação efetiva, ela envolve uma partilha mútua de compreensão. A base da comunicação efetiva está na confiança e no respeito. Eu preciso ter as minhas linhas abertas de comunicação. Isso tudo são habilidades. Do mesmo jeito que o teu atleta treina o saque, o voleio, o chute, a comunicação ela é treinável. Eu consigo melhorar para ganhar entrada, para construir esse rapport, essa troca, desenvolver confiança e, especialmente, individualizar habilidades físicas e mentais. Individualizar com base nessa construção, treinamento, feedback, baseado nas necessidades e desejos. Tudo isso exige uma ótima escuta e uma ótima habilidade de comunicação. Tudo isso depende de nós. Tudo isso depende de treino, de como eu me coloco, de como eu estou aberto a aprender, a ouvir e como eu passo essa informação. Então agora vocês já sabem. Agora vocês vão ter ferramentas para usar no seu dia a dia, para conseguir melhorar essa comunicação, para tornar essa comunicação efetiva, entendendo os fatores que interferem nesse processo eficaz de comunicação no esporte. Fácil? Não é. Não é impossível. Não é impossível. A gente consegue mudar. Crescer dói?
Claro, mas todo mundo consegue crescer. Nem todos vão ter a disciplina suficiente para chegar lá. Nem todos, mas tem pessoas que conseguem. Basta querer, basta começar. Se não começar, não vai. E era isso, a nossa última aula do aquecimento para a mentoria. As inscrições encerram amanhã, com o valor promocional. Até o dia 5, as inscrições ainda estarão abertas, mas aí já é no valor cheio, não vai ter esse desconto grande. E quem se inscrever até hoje, à meia-noite, recebe os 5 cursos na forma de bônus. Valeu, pessoal. Um abraço, boa noite. E agora eu fico aqui para as perguntas, né? Quem tiver pergunta, como sempre, eu paro a gravação e um momento